E o Flamengo de fato marcou a reunião para definir o futuro do técnico Jorge Sampaoli ainda na noite deste domingo. Logo mais o Flamengo vai se encontrar com o treinador, toda a direção do Flamengo, para colocar em xeque o futuro do treinador na mesa do mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes, inclusive Jorge Sampaoli, soltou um comunicado, uma nota oficial em relação ao caso Pedro e o preparador físico, Pablo Fernandes, que também, por outro lado, soltou um comunicado pedindo desculpas a todos. Vou trazer todos os detalhes para você. Em meio a toda essa confusão, o Flamengo acerta a venda do meio-atacante Matheus França para o Crystal Palace da Inglaterra. Vou trazer todos os detalhes, tudo o que está acontecendo nesse momento a partir de agora, para você poder ficar por dentro de tudo. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, todos já sabem o que está acontecendo em relação à situação envolvendo a agressão ao centroavante Pedro na noite deste último sábado. Inclusive já tem fotos vazando aí pela internet, circulando pela web, com Pedro com a boca machucada, mas esperamos aí que Pedro se recupere o mais rápido possível, tá? Mas a situação é o seguinte: o preparador físico soltou uma nota pedindo desculpas pelo ocorrido e ele falou o seguinte: eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação, e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder primeiro falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo, mas não se pode. O que existe é presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente, todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir. A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação. Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro, deveria tê-las resolvidas em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor. As palavras aí, do preparador físico Pablo Fernandes após a agressão ao nosso centroavante Pedro. Lembrando que Pedro já chegou no Rio de Janeiro, já desembarcou no Rio de Janeiro, já retornou para o Rio de Janeiro. Como eu já mencionei, há uma foto de Pedro aí circulando na internet, com a boca machucada, cortada. De fato aí aconteceu a agressão. O próprio delegado que estava de plantão lá em Belo Horizonte, quando recebeu o Pedro e a diretoria do Flamengo, contou sobre a situação, que o Pedro estava com a boca machucada, realmente aconteceu a agressão. E o próprio Pablo Fernandes aqui também, nessa nota que ele soltou aí, nesse comunicado, pedindo desculpas, confirmando aí realmente, que agiu de outra forma, uma forma que poderia ter sido resolvida de outra maneira, mas foi lá e realmente agrediu o nosso centroavante Pedro. O técnico Jorge Sampaoli, por meio das redes sociais, ele emitiu uma nota que diz o seguinte: olha só, não acredito na violência como solução. Isso não pode nos levar a lugar nenhum, nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam. A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei ou ouvi erro dos outros, eu tenho fé na palavra, que é uma forma de ter fé no ser humano, porque a violência nos separa e a conversa nos une. Quando eu era criança, comecei a jogar futebol. As brigas dentro e fora do campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros, porque temos a possibilidade de nos transformarmos.
para ser melhor. Eu sou o condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam, mais do que a violência. Os trabalhadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos, tentamos melhorar e cuidar das pessoas. Não tenho dormido pensando em como ajudar o Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível e que aconteça o que acontecer. Temos a obrigação de nos cuidar para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Diz aí o técnico Jorge Sampaoli, que, lembrando aqui para vocês, tem uma reunião daqui a pouco às 8 horas da noite. Flamengo marcou a reunião com o técnico Jorge Sampaoli para decidir realmente o futuro de Jorge Sampaoli. O futuro de Jorge Sampaoli nesse momento está em xeque por causa da situação envolvendo essa agressão do preparador físico Pablo Fernandes, agredindo o centroavante Pedro, que ele já se comunicou também pedindo desculpas, mas a informação que temos é que o profissional já foi demitido. O Flamengo vai comunicar a qualquer momento, vai ter que ser comunicado de forma oficial, tá? O Flamengo ainda não fez isso, mas o Flamengo vai comunicar. Agora a situação envolvendo Jorge Sampaoli, 8 horas da noite, tem uma reunião, já foi confirmada essa reunião, vai acontecer essa reunião para decidir o futuro do técnico Jorge Sampaoli. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você, realmente sendo a diretoria do Flamengo, você demitiria o técnico Jorge Sampaoli? O que você acha? Olha só, o final das palavras do técnico Jorge Sampaoli, na nota que ele soltou, diz o seguinte, olha só: temos a obrigação de nos cuidar, para nos mudar, para unir, para ser melhor e colocar o Flamengo no topo. Então ele não tem essa intenção de poder, né, pedir demissão neste momento, mesmo com a situação acontecendo aí com o seu preparador físico. Na verdade, o seu melhor amigo da equipe dele aí, da comissão técnica, sempre trabalhou com o Jorge Sampaoli, né, em todas as equipes que passou, e agora aconteceu esse absurdo. Daqui a pouco tem uma reunião marcada, a gente vai aguardar o que deve acontecer nessa reunião, mas em contrapartida, olha só, o Flamengo acerta a venda do meio atacante Matheus França para o Crystal Palace da Inglaterra. Informação exclusiva do jornalista Caê Mota, lá no portal GE Globo Esporte, diz o seguinte: o Flamengo acertou a venda de Matheus França para o Crystal Palace da Inglaterra. O atacante de 19 anos despertou interesse dos ingleses e viveu semanas de negociação até os clubes finalmente chegarem a um acordo. O planejamento inicial era uma venda na casa dos 25 milhões de euros. Depois, a diretoria rubro-negra admitiu chegar a esse valor, incluindo bonificações, e foi o que aconteceu. O Crystal Palace vai pagar ao Flamengo 20 milhões de euros fixo, 104 milhões de reais de forma parcelada e outros 5 milhões de euros, ou seja, um total de 26 milhões de reais por possíveis bonificações. Ainda houve a inclusão de obrigação de pagamento de 5 milhões de euros caso Matheus França seja bola de ouro algum dia, além de 20% dos direitos econômicos do jogador que continua com o clube de regatas do Flamengo. Então o Flamengo vendeu Matheus França por 25 milhões de euros, o Flamengo vai receber 20 milhões de euros fixo, parcelado, valor fixo, mais 5 milhões em bonificações, e o Flamengo ainda continua com 20% do jogador. A venda de Matheus França está concretizada. O Flamengo aí vai anunciar essa venda a qualquer momento. A gente tá acompanhando todos os detalhes desse caso, Pedro. E a situação também envolvendo, né? A situação envolvendo o Flamengo nos bastidores, envolvendo negociações, mercado da bola. Lembrando que a janela de transferência encerra já na próxima quinta-feira. E a gente tá ligado com tudo. O Flamengo batendo martelo e vendendo o meio atacante garoto, 19 anos, Matheus França. A gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão queridão. Situação envolvendo Jorge Sampaoli. Demissão ou continua? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. A gente vai seguir, daqui a pouco eu volto com tudo. Valeu, tamo junto, é nóis. Saudações rubro-negras.